preparei uma mensagem, e aquela que está intitulada na internet para quem são os verdadeiros adventistas do sétimo dia, né, minha parte 1 e parte 2. E o irmão levou uma câmera, colocou lá, também tem uma janela atrás, né? Não sei quem assistiu essa mensagem, mas dali para frente então nós começamos a ver que realmente esse ministério, né, de pregação, usando vídeos, DVDs, é plano de Deus, né? Então agradeço muito a Deus por esse privilégio de estar participando dessa mensagem sobre isso. Gostaria de pedir os que estão mais lá atrás chegassem mais um pouco à frente. Eu gostaria de sentir aqui mais o calor de vocês, mais próximo aqui, para nós ficarmos mais juntos. Nós vamos cantar um hino da capela mesmo, para a gente iniciar a mensagem, porque eu desejo que o coração de todos vocês seja impressionado pelo Espírito de Deus. Eu desejo que nenhum de vocês saia daqui. Vamos para frente aqui para ficar melhor. Mas saiamos daqui mais reavivados e decididos a fazer reformas individualmente em suas vidas. Queridos, Deus está chamando o povo. Não são instituições, não são denominações, não é cidades locais, não são famílias. Deus está chamando o povo, que são pessoas que guardam os seus mandamentos, que têm a fé em Jesus. E se nós não nos esforçarmos a fazer a nossa parte, nós ficaremos de fora desse povo. Não quero que ninguém aqui nessa tarde se iluda com o pensamento de que já estamos completos, já não precisamos mais reformar nada, porque o inimigo ele vai constantemente tentar nos iludir quanto a isso. Eu quero dizer para os irmãos que são ilusão. Se nós não continuarmos a crescer no conhecimento e no caráter de Cristo, nós seremos deixados para trás. Não importa se você tem vídeo na internet, DVD, se você pega no grupo, se você distribui folheto, não importa. Cada um tem a sua função. Todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações. Todos nós. Eu tenho certeza que a maioria conhece aquele livro 502. Vou puxar a capela, senão todos conhecem, né? Vamos cantar juntos em reverência, porque eu quero que esse livro seja a nossa oração nessa tarde. Eu quero ser Senhor. Nós preparamos esse tema, no título Último Santo, porque eu tenho toda a certeza de que Deus ele tem uma mensagem, está levando cada um de nós para um objetivo. Esse objetivo é justamente sermos
Isso. Oi, som. Chega para frente. Ei, som. Ei. Aí. Agora está ótimo. Deus está preparando o povo para defender nesses últimos dias. Continue. Pode abaixar um pouco mais, não tem problema não. Ei, som. Ei, ei. Ei. Isso. Oi, som. Agora só foi. E eu chamei esse povo de último santo. Eu queria que todos entendessem alguns conceitos que eu vou trazer nessa mensagem e que esse último povo precisa ter. Vivemos no período mais especial de todos os tempos. Nós vivemos no período mais escuro da terra, onde o pecado está mais aviltado, mais verídico, mais aflorado de todos os tempos. Nunca foi tão fácil pecar, foi tão fácil ver pecados, foi tão fácil participar do pecado como hoje. Então nós vivemos um período mais escuro dessa terra. Ao mesmo tempo ele se torna por isso o mais especial, onde Deus precisa de pessoas mais dedicadas a Ele do que nunca, para que Ele consiga fazer a obra dele nesses últimos dias. Porque nunca o ser humano foi tão atacado pelo pecado, por Satanás, como ele é atacado atualmente. Segundo conceito, essa última geração de santos terá que viver um determinado tempo sem intercessor. Quando a obra de Cristo terminar, finalizar no Santo dos Santos, e ele então depura suas vestes e preparar para vir, esse pequeno período, o ser humano não terá intercessor. Significa que o homem não poderá pecar nesse período. Então Deus precisa de uma geração de santos que saiba disso, que se prepare para esse momento. Terceiro conceito: todas as mensagens que chegaram a nós têm o objetivo de consagração total à semelhança de Cristo. Tudo que foi escrito nas Escrituras Sagradas, todas as histórias que vocês ali viram, que nós ali aprendemos desde criança, tudo que foi dado através dos testemunhos do Espírito de profecia para esse povo tem a missão de consagração total à semelhança de Cristo, como nunca aconteceu antes. Quarto conceito: Cristo está preparando um povo que obedeça a lei do Pai no entendimento e nas obras. Não adianta só você saber, você ter a consciência de que o sábado é o selo de Deus e precisa ser guardado. Não adianta só ter a consciência, você precisa guardar o sábado da maneira que Deus determina que seja. Eu sei que o sábado está em vigor ainda, mas não guarda. Você tem entendimento, mas você não tem obras. Então Deus está preparando o povo para que entenda a sua lei e ao mesmo tempo obedeça por completo. E o quinto conceito que todos nós precisamos ter é que a conclusão da obra depende do entendimento das verdades e da consagração total de um número específico de pessoas. Se ainda Cristo não voltou a essa terra, é porque ainda não tem um número específico de pessoas que Ele espera que tenha, dentro das verdades, dentro da sua lei, dentro dos seus mandamentos, ainda não completou o número. Porque na hora de completar, Ele vem e reclama dos seus. Então esses 5 aspectos, esses 5 pontos precisam estar muito claros na nossa mente, irmãos. Todas as pessoas que se chegarem a nós precisam ter essa consciência. Por quê? Porque essa consciência vai dar mais importância à preparação que nós temos que ter nesses últimos dias. Vai dar mais consciência na guerra que está sendo travada, invisível aos nossos olhos, que nós sabemos que é uma guerra mais real do que vemos,
Mas nós só teremos consciência dessa batalha espiritual que está acontecendo se nós tivermos a consciência disso aqui, que eu acabei de falar, desses 5 conceitos. Nós escolhemos, então, dentro de todas as personagens bíblicas, dentro de todos os homens de Deus que a Bíblia nos mostra, nós escolhemos 3 homens que vão dar uma completa mensagem para nós nesses dias, e vão trazer exatamente o que nós precisamos saber e viver e conhecer, para que possamos então nos preparar para fazer parte desse grupo. E coincidentemente um deles é o Elias, que o irmão já deu uma introdução maravilhosa, a gente vê que Deus está conduzindo. Davi não é um desses que eu vou falar, mas não foram combinados, exatamente. Exato. É verdade. Espírito de Deus, né? Conduzindo uma essa mensagem maravilhosa sobre o rei Davi, mostrando aqui, paralelos que temos com o dia de hoje. Nós vamos aqui fazer paralelos com Enoque. E por que 3 homens? Por que esses 3 homens? Porque nos testemunhos nós temos pérolas muito interessantes sobre esses homens. E Enoque, por exemplo, diz lá em Verdade sobre os Anos que Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão trasladados sem experimentar a morte. Então, Enoque é um representante desse último povo, desse último santo. Elias diz lá, também em Conselhos sobre Saúde, que Elias diz assim: os que devem preparar o caminho da segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Então Elias também é um representante desse último santo. E nós vamos falar também sobre João Batista, porque também diz lá que João Batista foi enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vida. E nós também somos assim? Somos chamados para preparar o povo para a sua segunda vinda? Assim como João Batista foi. Ele não falou muito bem. O segundo Elias, né? Nós somos o povo do terceiro Elias. Efésios 5, 27. A gente vai a Bíblia, a sua arma na mão, por favor. Utilize. Efésios, capítulo 5, 27. Toda a mensagem que nós vamos trazer essa tarde, ela tem base nesse texto. Quem achar, se quiser ler em voz audível, por favor. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruim nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, santa, sem mácula. Quem é essa igreja? É esse santo, é esse último santo. Cristo vai vir resgatar essa igreja que não tem defeito, sem mácula, irrepreensível. Alguma palavra semelhante ao 144 mil? Eles são o quê? Irrepreensíveis. Então, nós, queridos, se você não tem essa consciência ainda, por favor, eu peço que você comece a jejuar e a orar mais. Eu disse, jejuar é um termo pouco usado hoje entre nós. Se fala muito de oração, temos que orar mais, mas muitos não conseguem orar mais porque não estão jejuando. Jesus falou várias vezes: jejuai e orai, jejuai e orai. Queridos, o jejum tem uma função fisiológica que precede a oração. Quando Jesus quando os discípulos tentaram expulsar aquele demônio do filho, daquele homem ao pé do monte, e aí muitos indagaram por que os discípulos não conseguiram, né? Jesus explicou para ele: essa casta aí só sai de quê?
Só com oração? Não, com jejum e oração. Então gravem isso, queridos. Gravem isso porque eu digo por experiência própria. Experiência própria. Quando você começa a jejuar mais, você consegue orar mais. Exatamente. Tá? Então, vamos ter essa consciência que nós temos que ser essa igreja. Na sua Bíblia, os textos, alguns eu não coloco justamente para que nós possamos utilizar, né? Gênesis 5, 24, ele menciona o primeiro texto sobre Enoque. Outro irmão que achar, por favor, pode ler. E outro já abre já em Hebreus 11, verso 5. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, enquanto Deus assim o comeu. Maravilha, né, irmão? Enoque andou de tal maneira com Deus que ele não foi encontrado mais, porque Deus para si o tomou. Agora, por que isso aconteceu? Porque ele andou com Deus. Mas capítulo de Hebreus, capítulo 11, vai dar uma luz a mais. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladava, pois antes da sua transladação, obteve testemunho e havia agradado a Deus. Presta atenção nesse filme. A primeira parte do verso nós já lemos lá em Gênesis. Enoque andou com Deus, ele foi trasladado, sem ver a morte. Mas o fim desse versículo é que nos diz que ele alcançou o quê? Testemunho de que agradara a Deus. Queridos, entendam que a santificação que é nos pedida, que é pedida para nós, para vivermos nesses últimos dias, é para que nós alcancemos testemunho de que nós estamos agradando a Deus. E quando eu falo de alcançar testemunho, é alcançar testemunho dentro da sua casa, entre os seus vizinhos, nas pessoas que vivem ao seu redor, aquelas que te conhecem. Enoque alcançou o testemunho de que agradava a Deus as pessoas que estavam ao seu redor. Então, a santificação, principalmente, é para você mostrar que você não é destino. Por isso que Enoque foi tirado daqui. Ele alcançou o testemunho, as pessoas falavam assim: esse homem não é daqui não. Esse homem não é assim. Esse último santo que Deus está querendo levantar, para que Cristo possa voltar, eles têm que alcançar o testemunho que Enoque alcançou. Entendem isso? É esse o testemunho que Deus pede de mim e de você. Não é menos do que isso, irmão. Nunca pense que é menos do que isso. Porque se nós pensarmos que qualquer tipo de cristianismo, qualquer tipo de testemunho vai ser suficiente para nós fazermos parte desse último povo, já entramos no engano do inimigo. É esse o testemunho, porque nós seremos, quando eu digo nós, esse último santo, serão transladados sem ver a morte, assim como Enoque foi trasladado. Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão transladados sem experimentar a morte. Então Enoque representa esse último santo, representa o grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias. Presta atenção: aqueles que serão rodeados de toda corrupção, vileza, pecado e iniquidade, mas ainda assim se manterão imaculados. Qual é a igreja que Deus vai buscar, que vai buscar? Efésios 5, 27? Sem mácula. Então, Enoque representa essas pessoas que, mesmo em meio a um mundo tão corrupto, tão cheio de maldade, vileza, né, tão cheio de pecado e iniquidade, vão ser encontrados imaculados. Ela fala: podemos proceder como Enoque, mesmo em meio a esse mundo. O Senhor amava Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade, e fervorosamente buscava conhecimento celestial.
para fazer o quê? Mais ou menos a vontade de Deus, é isso? Fazer o quê? Com perfeição a vontade de Deus. Enoque representa o último santo, que vai procurar fazer com perfeição a vontade de Deus. Queridos, entramos num tema hoje que as denominações e as igrejas em geral não admitem que o ser humano pode alcançar o caráter de Cristo. Essa é uma mensagem, essa mensagem que nós estamos pregando de perfeição de caráter, essa mensagem que o povo adventista do sétimo dia foi levantado para pregar, é totalmente contra essa avalanche que vem a favor do mundo, dizendo que você não pode, você não consegue, só, eu vejo a expressão, só Jesus. Né? Só Jesus, só Jesus consegue. Por exemplo, Efésios 4:13 diz o quê? Efésios 4, verso 13. até que todos cheguemos ao lugar da fé e ao conhecimento de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Percebeu? Olha o objetivo de Deus para esse povo. Todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento completo do Filho de Deus. Não é isso? E o último parte do verso de quem, irmão? A estatura perfeita de Cristo. É para isso que nós somos levantados. É para isso que o povo adventista do sétimo dia foi levantado. É muita responsabilidade, irmão. E eu quero que todos nessa tarde saiam daqui conscientes disso. Porque se nós não tivermos essa consciência, irmão, de perfeição de caráter, unidade de fé e alcançar a estatura de Cristo, podemos pregar que o sábado é sobre Deus, podemos pregar que a Trindade é uma mentira, podemos pregar o que quiser. Vamos cair em 1 Coríntios 9:27. Diz bem assim: fala assim, olha, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Condenado. Se nós não vivermos, não tivermos consciência de que temos que alcançar essa perfeição, não orarmos e jejuarmos por essa perfeição que Cristo vai fazer em nós, nós vamos ser condenados pelas mensagens que pregamos. Tem consciência dessa seriedade disso? Isso não é brincadeira, meus irmãos. Isso não é brincadeira. Qual foi esse versículo que você falou? 1 Coríntios 9:27. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este, o filho de Adão, fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais. Não assim quanto a Jesus. Quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás, por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Infelizmente, essa mensagem não é mais pregada pela instituição, por nenhuma instituição, por nenhuma, mas eu me refiro principalmente à nossa, porque essa mensagem foi levantada por Deus para nós pregarmos, não é pregada mais. Mas nós precisamos ter a consciência de que Cristo veio com a nossa natureza. E Ele venceu com essa natureza pecaminosa, Ele venceu o pecado na carne e condenou o pecado. Então nós precisamos entender que não há desculpas para nós pecarmos. Não há desculpa. Nós precisamos ter
mensagem muito clara. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse texto, 1 Coríntios 10, 13, para mim, derruba qualquer argumentação contrária à mensagem que pregamos. Porque ali está dizendo o seguinte, que não vem sobre nós tentação que nós não possamos suportar, sobre-humana. Mas antes, Deus mesmo, quando vem a tentação, Ele já dá o escape, para que nós não caiamos em pecado. Queridos, se nós pecamos hoje, é porque Satanás nos tenta. Antes do pecado vem a tentação, e então nós cedemos à tentação e então caímos em pecado. Mas se as Escrituras, se a palavra de Deus diz que não vem sobre tentação, que nós não possamos suportar, mas Deus dá o escape, isso significa que o ser humano, sim, assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer. Aliás, Laodiceia é a última carta das 7 lá de Apocalipse. No finalzinho dela, Cristo fala assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele vai fazer? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí no verso seguinte fala assim: olha, e ao que vencer, presta atenção agora, ao que vencer o período de Laodiceia, e é justamente por que nós estamos, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Percebeu? Só vai se assentar no trono com Cristo aquele que venceu como ele venceu. Porque ele venceu com a nossa natureza e então ele teve o direito de se assentar com o Pai no trono novamente. Porque se ele não vencesse, irmãos, ele voltaria para o céu? É só depois das nações. Se Cristo cometesse um pecado, ele estaria totalmente condenado. Ele mesmo falou isso, né? Mas ele venceu, não cometeu nenhum pecado, nem sequer em pensamento. E assim também, esse último santo é chamado a se preparar para isso. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. João 14, verso 30. Nada havia nele, em Jesus, que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar o quê? Participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de Temos muitos textos bíblicos e dos testemunhos que demonstram que nós podemos ser como Enoque. Enoque foi translatado para provar que é possível ao homem, após a queda de Adão, vencer o pecado. Ou seja, obedecer a lei de Deus por obras. Não é só ter consciência da lei. Eu sei, não terás outros deuses de minha singular. Então, só pode ter um Deus, é o Pai. É consciência. Agora, eu preciso também obedecer a isso. Eu preciso colocar os mandamentos de Deus por obras na minha vida. E então não pecar mais, porque pecado é a transgressão da lei. E João 3, verso 4. É o texto que todo mundo conhece. Viu
Jesus Cristo, pisando a lei e desprezando a obra expiatória. Então, Enoque teve uma visão desses últimos dias. Ele viu que nesses últimos dias teria um povo semelhante ao que Deus mostrou para Paulo, lá em Timóteo. Não tem lá, 1 Timóteo 3 e 4, lá fala que filhos obedientes ao pai, um povo que não obedece mais nada, rebelde, irreverentes. Exatamente. Sem domínio de si. E aqui ele mostrou mais uma coisa. Ele falou que essa última geração estaria fazendo o quê? Negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo. É o que acontece. Nós vamos entender uma coisa. Isso aqui é patriarcas e profetas. Ah, sim. Ah, não conhece. Exatamente. E através dessa, já aqui, nesses últimos dias, Enoque viu que estariam negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo. Então significa que esse último santo, ele vai ter uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual tem a ver com a divindade. Vocês entendem isso? Se nesse último momento estão negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, então quem for pregar a verdade vai encontrar uma batalha espiritual também nesse sentido. Nós vamos ver o que aconteceu com Elias, que também é um representante, né, nós lemos, daqueles que vivem nos últimos dias. 3 pessoas, 3 irmãos, por favor, leiam. Achem o primeiro aí, 1 Reis 19, 9 e 10. Outro, abra aí 1 Reis 18, 21 e 22. O terceiro, abre 2 Reis 2, verso 11. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O que nós estamos vendo nesse texto, irmãos? 9, 10? Mesmo momento? 9, 10, né? 19, 9, 10, né? 19, 9, 10. O que nós estamos vendo aqui acontecendo com Elias? Uma batalha espiritual, onde Elias é levantado para defender o Deus de Israel. Tenho sido muito zeloso, diz ele, né? Pelo Deus de Israel. Só que os israelitas, o que acontece com os israelitas? Eles derrubaram os seus altares. Então, não eram os midianitas, caserias, não eram os filisteus, irmão. Não era quem estava derrubando os altares, desprezando, era o próprio povo. Vão fazendo, observe o paralelo que nós estamos vendo hoje. O povo adventista um dia foi levantado para defender a lei de Deus e o Deus de Israel. E o que nós estamos passando hoje? Uma guerra espiritual semelhante à de Elias, aonde nós temos que defender a verdadeira divindade. A mesma coisa que Elias passou. Então, 1 Reis 18, 21 e 22. Quem vai ler? Então, Elias chegou a Faraó e disse: até quando nós tereis esse teu pensamento? Se o Senhor agir, será algo serviço. Perceberam? Porém, o povo nada respondeu. Perceberam a guerra? Falta o 21, 22? Pode ler. 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 456. Obrigado. Primeira coisa desse texto, nós vemos uma batalha espiritual relacionada a Deus. Exatamente, a adoração. Eu quero mostrar para os irmãos que o que nós estamos vivendo aqui já foi mostrado há muito tempo que iria acontecer.
não tem nada de novo. E outra coisa, os dois textos que nós lemos até agora, além de ter mostrado claramente que Elias estava combatendo um combate espiritual relacionado à adoração e relacionado à divindade, no primeiro texto ele falou assim: Senhor, eles são muitos e eu estou só. E agora, ele falou bem assim: os profetas de Baal são 450 e eu estou só. Alguma vez você já sentiu ter poucos, sozinho, contra a multidão? Já sentiram, já tiveram esse sentimento de sermos poucos? Eu estou sozinho aqui em tal cidade, eu conheci um casal que era sozinho defendendo a verdade no lugar. Já aconteceu isso com vocês hoje, Deus tem prosperado, mas esse sentimento é um sentimento de um santo. Entende isso, não? Então esse sentimento de estou sozinho, pai, mas é tanta gente, não é possível. É um sentimento de um santo, irmão. Está demonstrando a palavra de Deus. Você lembra, irmão, quando eu conheci essa mensagem, eu estava tendo um mistério. Em italiano. E eu, de verdade, sem poder, o cara perguntando, ele não tem poder. Mas na verdade, depois ele mostrou que é bem mais poderoso. Exatamente. Nós estamos vivendo exatamente esse sentimento. Essa batalha. Último texto, 2 Reis 2, verso 11. Então Elias também foi levado ao céu sem semelhante. Então Elias é um representante do último santo, desse grupo semelhante a nós. A mesma batalha que ele viveu representa a batalha que nós estamos vivendo hoje. Esse sentimento de solidão, esse combate para defender o verdadeiro e único Deus, é a mesma coisa que o Exatamente. Em plena luz do dia, cercado por milhares, homens de guerra, profetas de Baal, o rei de Israel, permanece em defesa de Elias, aparentemente sozinho, mas não em verdade. Os mais poderosos exércitos do céu circundavam. Anjos celestes, excelentes em força, vieram do céu para proteger o fiel e justo profeta. Queridos, nós podemos ter essa consciência que anjos estão conosco. Então, nós vamos continuar no texto, mas eu preciso que os irmãos entendam. A batalha de Elias era para defender o verdadeiro Deus. Elias se sentia sozinho. Elias, ele foi trasladado. Nós precisamos ter essa consciência de que hoje nós representamos esse povo. E outra coisa, a batalha de Elias não era contra um povo estranho. A batalha de Elias era contra o povo que Deus levantou. Entenderam isso? Por isso que Elias é um representante do povo que vai vir nos últimos dias também. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Eu separei aqui alguns textos que vão demonstrar o paralelo que os testemunhos fazem entre o antigo Israel e o Israel moderno. Ela chama o povo de Deus de 1844 para cá, o período de Laodiceia, ela chama do Israel moderno, o moderno Israel. 1 Coríntios 10, 11. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 10, verso 11. Quem achar? Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todas essas coisas foram escritas para aviso
nosso. Todas as histórias dos profetas, as batalhas de Israel, as quedas de Israel, os erguimentos de Israel, tudo foi escrito para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos... É para o último povo? É esses avisos? É o que está dizendo aí? É para a última igreja, o último santo, é para avisar para nós, queridos. Então, tá? É a mensagem presente. Foi tudo que está escrito, nós devemos entender, principalmente em relação ao povo de Deus, é que para nós tirarmos lição e não cairmos nos mesmos erros. Diz lá no grande conflito: Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios. De modo semelhante, se transvia o Israel moderno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que é importante nós entendermos isso? Dentro do povo de Deus. Por que é muito importante nós entendermos isso? Porque dentro do meio cristão hoje, dos adventistas, do sétimo dia, tem se levantado pessoas fazendo reforma no vestuário, tem se levantado pessoas fazendo reforma na alimentação, reforma, essa questão da pregação de vencer o pecado. Tem pessoas que pregam, porque isso tinha lá na nossa natureza. Mas quando chega no ponto de que você vai denunciar uma falsa doutrina do povo de Deus, eles se recuam. Eles não querem entrar na nossa mensagem. Eu conheço várias pessoas assim, que vão até certo ponto. Quando chega no ponto que, por exemplo, vestuário, alimentação, perfeição de caráter, isso não faz parte hoje, não sei se vocês sabem, das 20 coisas do segredo adventista, da organização. Não faz parte. Então, tem pessoas que se levantam querendo fazer esse tipo de reforma. Mas quando se trata da reforma que Elias foi chamado a fazer, que houve uma mudança de Deus, eles aí não, Deus não, isso, adoração, Deus não permitia que isso acontecesse. O povo de Deus, adorar um Deus falso, isso não. Vocês estão errados. Eu conheci várias pessoas que se vestem muito bem, que comem muito bem, que defendem muito bem a natureza de Cristo. Até na própria igreja tem que tirar. Tem muitos que defendem a verdadeira natureza. Mas quando chega nesse ponto, não, porque se a gente pegar isso, a gente está chamando essa organização de Babilônia. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou você acha que o antigo Israel, quando começou a adorar o Baal, ele não fazia parte da Babilônia? Por isso que Deus mandou ele para o cativeiro, ele já estava em Babilônia, só faltava de novo lá. Por isso que Deus, primeiro que eu falei, foi por isso que Deus permitiu que o Babilônia fosse lá e levasse Israel para lá, porque ele já estava vivendo a Babilônia lá. Quando você adora o falso Deus, você está servindo aos deuses falsos da Babilônia. Então, Elias foi levantado, nós vamos falar desse serviço, porque nós vamos ter que fazer uma reforma completa em relação às verdades que Deus estabeleceu nesse povo. Certo? Pois é. Essa reforma, ela não pode ser feita porque ele não tem o Espírito de Deus. Só pode ser feita a reforma de avaliação do Espírito. Nós vamos ver isso no João Batista. Quando nós chegamos no João Batista, nós vamos ver exatamente o que o João falou. João Batista pegava uma dentro da igreja no deserto. Tudo está escrito, irmãos. Tudo está escrito. Sem a graça de Cristo, olha os paralelos. Sem a graça de Cristo, as formas exteriores da religião eram destituídas de valor para o antigo Israel. Elas são o mesmo para o Israel moderno. Percebam os paralelos. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho, segundo os planos do coração não santificado. O moderno Israel está depressa seguindo os passos e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. Nenhum adventista admitido, pelo menos, tem desculpa a dizer que Deus não avisou. Só que tudo foi aviso,
há 100 anos atrás. Tudo está escrito há 100 anos atrás pela mensageira que Deus levantou. A incredulidade e os pecados do antigo Israel foram apresentados perante mim. E vi que erros e iniquidades semelhantes existem entre o quê? Entre o moderno Israel. A pena da inspiração registrou seus crimes para o benefício daqueles que vivem nesses últimos dias, para que possam imitar o seu mau exemplo. O Deus que odeia o pecado chama os que professam guardar sua lei a desviar-se de toda iniquidade. A negligência em arrepender-se e obedecer a sua palavra trará consequências tão sérias ao povo de Deus hoje, como se deu com o mesmo pecado em relação ao antigo Israel. Eles têm vários e vários textos mostrando, como nós temos em Coríntios, que foi escrito antes, as histórias do passado, como o povo de Deus servem de exemplo para aqueles que vivem no limiar do tempo, nos últimos dias desse século. A história se repete, porque nós temos que ficar atentos, observar se nós estamos nos comportando como o antigo Israel, decaindo na fé, ou se nós estamos nos comportando e tirando lições deles para que nós não caímos no mesmo erro. Foi apontado o antigo Israel. Apenas 2 dos adultos, dentre o vasto exército que deixou o Egito, entraram em Canaã. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa de suas transgressões. O Israel moderno está em maior perigo de fazer o que? Eu queria escrever isso aqui. De esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria. Vocês entenderam isso aqui, igreja? O Israel moderno está em perigo de esquecer-se de Deus. Esqueceram. Eles foram levados à idolatria? Sim. O que é idolatria? É ter outros deuses, é adorar imagens falsas, adorar imagens, não importa de quais se fala. Mas a idolatria, a pegada da idolatria é especificamente uma quebra do primeiro e do segundo mandamento. Especificamente. O primeiro e o segundo mandamento foram feitos para combater a idolatria. Né? A gente vê aqui, a sua redenção diz exatamente isso. O primeiro e o segundo mandamentos, pronunciados como base, são presentes contra a idolatria. História da redenção 151. Aí, entende? Então hoje, quando você prega, não terás outros deuses diante de mim, e falando que a lei é do Pai, o único Deus soberano é o Pai. Eles falam assim, não. O mundo religioso em geral, não, é a Trindade. Então, você está condenando a idolatria. Até quando coxareis contra dois pensamentos? Baal ou Deus de Israel? É essa a nossa mensagem hoje. Baal ou Deus de Israel? Exatamente. E o que aconteceu lá? Vamos lembrar agora de Elias. O que aconteceu no Monte Carmelo? Depois que Elias fez esse chamado, né? O povo para lá, foram lá os 450 profetas de Baal, mais 400 seguidores lá de outros deuses, Astarote, Azera, obrigado, irmão. E lá o rei de Israel, o povo todo foi chamado. Vamos olhar um pouquinho para aquela batalha. Os profetas de Baal começaram a fazer o quê? O que eles tinham? Qual era o desafio? Qual dos deuses desse fogo? Não era esse o desafio? E o que os profetas de Baal começaram a fazer? Os rituais deles lá, né? Se cortaram lá, fazer os rituais. Para quê? Fazer o quê? Para descer fogo. Vamos agora, o que representa o fogo, queridos? As escrituras. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Nós estamos próximos de você hoje? Estamos? Vocês têm visto o povo de Deus se rasgando e tentando pedir, vamos fazer reforma, reavamento, vamos tentar acontecer o fogo sobre eles? Vocês têm visto isso não? É o mesmo, queridos. Podem se rasgar à vontade, fazer 40 dias de oração, podem fazer jejum, podem fazer o que quiser. Não adianta. Se não tem o Deus verdadeiro, o fogo não desce. Vocês entenderam isso agora? Pode fazer campanhas e campanhas, pode o presidente lá fazer
não houver uma reforma e pararem de adorar a Baal. Então, isso não se engane, isso não acontece na igreja, não. Você vai para as outras denominações, é a Espírito Santo fazendo tempular, é a Espírito Santo fazendo dançar, entende? Aquelas barbaridades lá que eles chamam de Espírito Santo. A gente sabe quem é que faz isso. Entende? Então há um clamor pelo fogo em toda a cristandade apostatada. Nós estamos observando. Enquanto estamos observando, nós temos que também estar clamando e fazendo a purificação. Porque o fogo do Deus de Israel vai vir. E o que aconteceu com os preparativos de Elias? Tudo foi seguido pelo fogo ali. Acabou a água, né? Ele falou que tem uma água. Joga mais, coloca água aí, joga mais. Isso por quê? Porque representa a chuva será nos últimos dias. Vai ser a maior manifestação do poder de Deus que já teve nos outros tempos. Então, quando jogar um pouquinho de água, não é pouco, joga mais. Joga a terceira vez. Vai ser a plenitude ali. Como aconteceu, exatamente. É essa a representação do poder de Deus para aqui agora. Só que para isso, quem for ser instrumento de Deus nessa época, tem que estar vivendo como Enoque viveu. Entende a ligação? Eu quero que vocês entendam a ligação de um com o outro. Se você não estiver vivendo em perfeição como Enoque viveu, você não vai participar do fogo de Deus. Deus Israel verdadeiro que vai nascer, mostrando quem é o Deus verdadeiro, quem é o outro Deus. Se você não estiver, não vai participar. Então nós precisamos ter essa consciência. Enoque, Elias, um completa o outro. Todos os peixes que nós estamos falando aqui representam esse povo. Então você tem que olhar para a vida de Enoque, olhar para a vida de Elias, para a história de Elias, olhar para a vida de João Batista e entender quem é você. E aí olha para Cristo. Não, exatamente. Porque na verdade Cristo é o seu dos três, né? Mas a vida, o exemplo deles, exatamente, são relatos que vão mostrar exatamente como se passa a história dos últimos dias. Como deve ser o nosso comportamento. Por isso que estão relatados. Né? Deus havia enviado mensageiros a Israel com apelos para que retornasse a sua fidelidade. Tivessem eles aceito esses apelos, houvessem, presta atenção agora, queridos. Esse texto aqui, eu coloquei aqui porque ele traz uma verdade muito interessante que nós precisamos entender e enxergar. Houvessem retornado de Baal para o Deus vivo. Preste atenção nessa expressão, Deus vivo. Quando você entende e observa, enxerga essa expressão Deus vivo, ninguém consegue te enganar. Mas está trazendo aqui, através do Espírito Vencido, o Espírito de Cristo, uma mensagem para o seu povo. Que eles devem retornar de Baal para o Deus vivo. E a mensagem do juízo de Elias jamais seria escutada. Se o povo, presta atenção, se o povo de Israel não tivesse apostatado e adorado Baal, estivesse adorando Baal no tempo de Acabe e de Isabel, Elias não precisaria ter vindo, dada a mensagem de reforma. Entenderam isso? Assim também, se a igreja adventista de um dia não tivesse se apostatado do Deus único, verdadeiro, soberano, o Pai, entendendo que Ele é o soberano, que ninguém nunca ouviu, que tudo procede dele. Se a igreja não tivesse rejeitado essa doutrina, não precisaria o povo hoje estar sendo instruído para que levantasse tambores. Entende isso? Terceiramente, não precisaria vir. Nesse sentido, mais tudo está escrito porque Deus sabia que ia acontecer, óbvio, mas está dizendo o seguinte: existe uma apostasia. Largaram Deus vivo e estão agora seguindo Baal. Baal, Deus, espaço.
deuses pagãos. Né? Mas, agora olha o interessante que nós vamos ver aqui. Toda vez que existe essa expressão de Deus vivo, é claramente se reportando ao Pai. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a palavra Deus, nas escrituras, você não consegue discernir, ou eles usam até essa palavra Deus para se referir à Trindade. Que é o Pai do Espírito Santo. É uma palavra vaga, né? Um título dado ao Eterno, né? De maneira vaga. Mas quando se fala Deus vivo, é muito claro. Eu vou mostrar aqui e vamos só aqui. Verdade é que afirmavam que seus ídolos se destinavam apenas a lembrar-lhes que o Deus vivo, o soberano do universo, não obstante o povo era levado a reverenciar as imagens de escultura. Então, o Deus vivo, o soberano do universo, nos testemunhos vocês nunca vão encontrar essa referência, o soberano do universo ao outro ser. Nem é Cristo. O soberano do universo, vamos lembrar, o soberano do universo não estava só em sua obra criadora, tinha um companheiro. Então, quem é o soberano do universo? O Pai. O soberano do universo comprou todo o céu. Isso, exatamente. Então, essa expressão Deus vivo que ela usa aqui, no texto anterior, se houvesse retornado para a palavra Deus vivo, se houvesse voltado de um Deus pagão para o Pai, é isso que ela quer dizer. Não podemos sair em inglês. Qual foi a pergunta de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? Quando Jesus perguntou assim: quem disse que eu sou? Você é a Bíblia, 16, escolhi Mateus 16, verso 16. Abra lá. Mateus 16, verso 16. Abre bem a página 15. Certo? Então, quem é o Deus vivo? O Pai. Ele, o Filho do Deus vivo. Então, quem é o Pai? Perceberam isso? Inclina-se para erguer os caídos. Então, essa expressão mostra, voltando, só eu quero mostrar aqui o seguinte: que quando você lê o capítulo de profetas e reis, na parte de Deus com o povo, ali nas entrelinhas está mostrando o povo adventista se apostataria em relação a Deus. E eles não conseguem enxergar isso ali. Leiam depois o capítulo 60, a página 61, lá e leiam tudo. Nas entrelinhas está claramente mostrando que aquilo ali foi destrinchado para nós, para profetizar o que está acontecendo hoje. A serva do Senhor foi levantada, profetizou o que está acontecendo hoje. Certo? Por isso levantou que foi necessário terceiro elite, que é esse povo ficar clamando uma reforma em relação à adoração. Jesus, o mestre perfeito, ele educava homens, revelando-lhes o caráter do Deus vivo. Percebe a expressão? Disse ele, e a vida, aí ela vai cita, o texto todo mundo sabe de cor. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Então esse é um verso que nós sabemos de cor. Porque ali Cristo estava, no capítulo 17, Cristo estava orando ao Pai, ele vai citar o verso de glória, falando nessas palavras, no verso 3. É este o importante assunto a ser gravado na mente dos jovens, pois precisam conhecer o caráter paternal de Deus. Perceberam? A fim de serem induzidos a subordinar os interesses temporais aos eternos. Ao contemplar o caráter de Deus, ser-lhe criado no coração um imenso desejo de transmitir a outros a beleza e poder da verdade. Então nós vemos claramente que Elias, a história de Elias nos mostra que nós teríamos de fato que passar por uma batalha espiritual relacionada à divindade. Quem é o soberano do universo? Quem é o criador de todas as coisas? De quem de fato procede todas as coisas? Então hoje nós vemos que esse
está justamente cumprindo esta profecia que está claramente nas Escrituras Sagradas e nos testemunhos. Certo? Então, realmente, Elias ele vem para fazer uma reforma. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente fechar, que horas são? Ótimo, vou fechar aqui então, aí a gente continua. Finalizando com João Batista e a última igreja da mensagem. O que acontece hoje que as pessoas relacionadas à Adventistas não conseguem enxergar? Muitos pensam que essa organização atual é a mesma organização na época em que os problemas estavam vivos. Eles pensam que é a mesma. Por que eles pensam que é a mesma? Porque eles não entenderam o que muda de fato uma organização. O que é mais dialetor que mudaria a organização? Porque ela realmente falou. Ela realmente falou, olha só, declarou ao Senhor que a história do passado se repetirá, ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade revelada para esses últimos dias deve ser o quê? Proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. Não podemos agora descer os fundamentos que Deus estabeleceu. Por que ela fala isso? Por que nós não podemos descer os fundamentos que Deus estabeleceu em sua igreja? Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isso significaria apostasia. Então, a mudança de organização não significa vou fundar aqui um novo CNPJ. Eu vou lançar uma igreja agora com outro nome, como fez, por exemplo, a Igreja da Reforma em 1914. Não é isso? Você sabe da história? A Igreja da Reforma surgiu ali, nesse período de 1914 e 1915, mudando a placa da igreja, né? Agora é de movimento de reforma. Então não é isso que é ser uma nova organização. Eles não entenderam isso. Eles não entendem isso. Segundo os testemunhos, o que significa formar uma nova organização é a descer os fundamentos que Deus deu a essa igreja. Exatamente. Nesse texto aqui, olha, isso fica muito claro. Porque ela fala assim, o inimigo das almas, todo mundo conhece. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre os adventistas da dia. E que essa reforma constituiria em fazer o quê? Consistiria em renunciar às doutrinas e se erguem como pilar de nossa fé e empenhar-se no processo de reorganização. Ela pergunta, se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu a igreja remanescente. Nossa religião seria o quê? Alterada, foi o que fizeram. Então, mudar a religião significa fazer uma nova organização. É isso que muitos dos nossos irmãos não compreendem. Que a nossa organização ela surge quando se troca a doutrina. E qualquer um que sabe disso e dá uma investigada no passado, vai perceber que esta organização atual não é a mesma organização do passado. Então, se você quer permanecer na organização que Deus fundou, você tem que voltar para lá. Entende isso, queridos? Essa falta de compreensão disso é que faz milhões estarem enganados hoje. Acha, não, vocês estão apostatando a igreja adventista. Na verdade, nós estamos voltando. Foi isso que Elias fez. Exatamente, foi exatamente isso que Elias fez. Aquele rei, Acabe, aquela apostatada de Jezabel, eles eram representantes de Baal, a liderança, porque eles tinham mudado a adoração, a sua divindade. Se mudaram a sua divindade automaticamente, trocaram de Deus. Aí ela continua. Interessante que ela fala, nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que tem existido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer seria o quê? Uma nova organização. Então, nós como representantes de Enoque, nós devemos buscar a perfeição de caráter. Nada menos do que isso. Nos
preparará para fazer parte realmente das processuras do alto do amor. E nos preparará para passar um período sem intercessor. Ao mesmo tempo que estamos fazendo essa preparação, devemos fazer a reforma que Elias foi chamado a fazer. Chamar o povo de Deus a voltar à verdadeira adoração, que é ao grande Deus Supremo através do seu Filho Jesus Cristo. Porque ninguém vai ao Pai sem isso. Ninguém vai. Não adianta você tentar adorar o Pai diretamente. A adoração só é aceita pelo Pai se passar pelo Filho. Entende isso? Exato. Isso, então, Deus possa nos abençoar. Amanhã pela manhã nós vamos finalizar essa mensagem trazendo o que João Batista representa para nós, né? E depois nós vamos dar uma última olhada na guerra de Gibeão. Vocês vão entender que quem for como Enoque, quem entregar a mensagem de Elias e quem viver como João Batista viveu, vai participar da guerra de Gibeão. Que Deus possa abençoar. Amém. Irmãos, seguindo agora o cronograma, iremos para o batismo. Quem são os irmãos que Quem são que vai se batizar hoje aí? A irmã? O irmão está levando?